Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a quinta-feira, dia 17 de outubro do ano 2024. E agradecemos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Agradecemos ao Senhor porque até aqui Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado de toda sorte de males. Podemos dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, atribulados, mas não desamparados. Sempre Deus está ao nosso lado. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é justo. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E ele disse: eis que eu estarei convosco até o fim dos séculos. O Senhor prometeu na sua palavra de estar conosco. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando uma edição mais de A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. É muito importante para nós que você compartilhe estes vídeos com seus amigos, com seus familiares. Se o conteúdo deste vídeo é de bênção para você, deixe seu comentário, nos ligue, compartilhe nos seus grupos, Facebook, WhatsApp, enfim, no Instagram. Compartilhe. Assim juntos levamos uma palavra de fé, uma palavra de esperança para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Palavra de Deus, a partir de Gênesis capítulo número 12, começa a nos falar de um homem chamado Abrão. Perdão, ainda estamos com alguma sequela dos nossos dias que estivemos meio doente. Um homem chamado Abrão. No capítulo 12, nós vamos encontrar que Deus vem chamar a este homem e vem tirá-lo da sua terra para levá-lo a uma terra que ele não conhecia. Foram muitos dias de marcha, junto com a sua esposa, junto com seus servos, com toda a sua casa, e também ele levava juntamente com ele um sobrinho chamado Ló. Atravessaram o deserto, suportaram tempestades de areia, suportaram ventos, venceram a sede, venceram o cansaço, até chegar à terra que Deus tinha prometido para Abraão. Quando ele chega naquela terra, o primeiro que ele vai fazer vai ser levantar um altar ao Senhor. Um altar de agradecimento, um altar de adoração por tudo aquilo que Deus tinha feito, como Deus tinha guardado a peregrinação dele e de toda a sua casa até chegar à terra prometida. Até hoje, Deus tem nos guardado. Deus tem guardado você neste ano de 2024. Deus tem estado presente em cada momento da sua vida. E a minha pergunta nesta manhã é: você tem levantado um altar de adoração, de oração, de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, não somente por você, senão por toda a sua família? Esta é uma característica que vamos encontrar em Abrão. Que onde ele ia, onde ele chegava, o primeiro que ele fazia era
levantar um altar de adoração, um altar de sacrifício, um altar para exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos nós fazendo isto no nosso dia a dia. Estamos sendo agradecidos a Deus pela nossa peregrinação nesta terra. Desde o dia que conhecemos ao Senhor até os nossos dias de hoje, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem guardado você e tem protegido você. Quantas vezes você agradeceu a Deus pelo dia de vida que Deus está te otorgando hoje, pelo dia de vida que Deus está te dando? Você tem sido grato ao Senhor? Tem agradecido com sinceridade a Deus? Abraão chegou à terra que Deus prometeu para ele. E ali então começou uma nova história na vida de Abraão. Uma nova história de conquista, de prosperidade. Ali começou uma nova história de Abraão, de adorar a Deus, de conversar com Deus, de receber as promessas de Deus para a sua vida. Quando Deus promete algo, quando Deus manda uma palavra para você, Deus vai honrar aquela palavra. Deus prometeu para Abraão ser uma grande nação. Deus promete para Abraão um filho, mesmo quando sua esposa era estéril. É crer que Deus é todo-poderoso e que Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos que Ele pode fazer. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. No capítulo número 13 do livro de Gênesis, que é no qual nós queremos ministrar nesta manhã, conversar com vocês, vai nos relatar a Sagrada Escritura de que ali Abraão já tem muito gado, e também aquele que estava juntamente com ele, que era o seu sobrinho Ló, também prosperou ao seu lado. Mas também Ló, que andava com Abraão, tinha ovelhas, bois e tendas, e eram muito as suas posses. Ele aprendeu com Abraão, ele estava caminhando com Abraão, e a promessa de Deus para Abraão era abençoá-lo, não somente ele, senão também a sua casa. E Ló estava fazendo parte da casa de Abraão, da família de Abraão. E na prosperidade de Abraão, Ló também era próspero. Jeremias fala algo bastante interessante e que tão pouco é praticado, que é de orar para no lugar onde nós estamos, para a cidade onde nós fomos enviados, para que essa cidade venha prosperar, porque na prosperidade da cidade também nós seremos prósperos. A bênção de Deus alcança aqueles que estão ao redor. Deus nos chamou para ser bênção. Ele falou para Abraão que tudo que ele tocasse, ou onde ele colocasse a planta dos seus pés, aquele lugar seria abençoado. E essa promessa se estende para você e para mim. E Ló tinha prosperado ao lado de Abraão, porque Deus estava com Abraão.
Ele estava numa casa onde se adorava e onde se glorificava ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O interessante é que a palavra de Deus, ela não nos promete riquezas, ela nos promete vida eterna. O pacto de Deus, a aliança de Deus, a entrega do seu Filho, foi para que nós tivéssemos vida eterna, salvação, mas tem transformado o Evangelho num certo negócio bastante lucrativo para alguns. Mas pareceria ser que Ló não entendia ou não compreendia a fonte da sua bênção, a fonte da sua prosperidade. Porque vamos encontrar no relato que continua, que de repente, no versículo número 6 do capítulo número 13, vamos encontrar o seguinte: portanto a terra não era suficiente para eles, para habitarem juntos, porque tinham multiplicado muito as suas posses, e não era possível habitarem juntos. Aconteceu que surgiu uma briga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Naquela época, os cananeus, os ferezeus, ainda habitavam na terra. Pareceria ser que Ló não estava tão agradecido por tudo aquilo que tanto Deus como Abrão tinha feito por ele. Seus servos, seus pastores, começaram a brigar com os pastores de Abrão. A terra já não era suficiente e a briga começou ali naquele lugar de bênção, naquele lugar de presença de Deus. Meu amado, meu amigo, meu irmão, seu lar, sua casa não estão imunizados das lutas, das provas, dos desacordos. Mesmo que seja um lar cristão, enquanto nós estivermos neste mundo, vamos ter problemas, vamos ter lutas, vamos ter batalhas, vamos ter guerras. Mas a promessa é que aquele que nos chamou, ele é fiel, ele é justo. E ele nos leva a vencer. Nos transforma em homens mais do que vencedores. Ele derriba muralhas, abre portas, fecha portas, derriba gigantes, porque é fiel o que prometeu. Ali começou então esta disputa. E quando começam os problemas, as guerras muitas vezes, tão perto de nós, dentro do nosso próprio lar, com pessoas, com amigos, com parentes. Que muitas vezes ajudamos, socorremos, estamos ao seu lado nos momentos difíceis, nos momentos de prova, enfim. O próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos de amar aos nossos inimigos. Porque que benefício teríamos se amássemos aqueles que nós amamos? Seria muito fácil. Mas amar aquela pessoa que está sendo uma pedra no seu sapato. Vejamos bem esta história. Ló tinha ficado órfão. Ele passou a morar com seu tio
Abrão. Ao lado do seu tio Abrão, ele entendeu, ele compreendeu o que era a prosperidade, o que era ter uma família, o que era estar bem. Porém, muitas vezes, tem pessoas que quando estão bem, pensam que estão mal. E querem sair, ou querem dominar, ou querem serem cabeça, quando Deus não chamou elas para liderar. Aquela família, aquela casa, tinha um líder, tinha um patriarca chamado Abrão. Era Abrão o patriarca daquela família, não era Ló. Por mais razão que poderia ter Ló, o patriarca daquela família era Abrão. E a ele é que a quem deviam respeito, honra e obediência. Porque Abrão era o patriarca. Agora, através da sabedoria de Abrão, Abrão vai dar um poder de escolha para Ló. E falou Abrão a Ló dizendo: não haja briga entre ti e mim, nem entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Somos irmãos. Eis que toda a terra está diante de ti. Aparta-te de mim. Se tu fores à direita, eu irei à esquerda. E se tu fores à esquerda, eu irei à direita. Abrão está dando a capacidade para Ló de escolher. Deu a oportunidade para ele escolher aquilo que para ele pareceria ser o melhor. Deus nos fez livres. E Deus nos dá a capacidade de escolha, de tomar decisões. Muitas vezes culpamos a Deus por as decisões erradas, equivocadas que nós tomamos. Tomamos decisões equivocadas. Erramos o caminho. Olhamos para onde não devemos de olhar. E logo queremos que Deus conserte. Estou sendo perseguido. É consequência das tuas escolhas. É consequência daquilo que nós estamos fazendo errado. Abraão deu a liberdade para Ló de escolher para onde ele queria ir. Meu amado, você não é um escravo. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Mas sim deve de conhecer as consequências que vão vir sobre suas vidas quando tomar uma decisão errada. E mais ainda, quando se trata de algo espiritual. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã. Nenhuma religião pode mudar o teu ser. Nenhuma religião pode mudar o teu caráter, pode te transformar de uma pessoa ruim numa pessoa boa. Nenhuma religião pode transformar-te, tirar-te do pecado e levar-te para uma vida de santidade. Agora, Deus nos deixa escolher. Deus nos deixa escolher. E Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele disse o seguinte:
Salomão disse o seguinte, que tem caminhos ao homem que parecem retos, que parecem bons, mas o fim deles é caminho de morte. Que caminho você tem escolhido para a sua vida? Que caminho escolheu Ló? Vamos descobrir juntos nesta manhã através da palavra de Deus. E erguendo Ló os seus olhos, versículo número 10 do capítulo número 13 do livro de Gênesis. Erguendo Ló os seus olhos, viu toda a terra do Jordão, e que todo lugar estava bem regado, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídos por Deus. Como o jardim de Deus, como a terra do Egito, que se encontra na entrada de Soar. Então Ló escolheu para si toda a terra do Jordão e partiu Ló em direção ao oriente, separando-se assim um do outro. Assim falamos que tem caminhos ao homem que parecem retos, mas o fim deles é caminho de morte. Muitas vezes, o inimigo de Deus, o inimigo do homem, o inimigo das nossas almas, ele nos dá alternativas, ou nos mostra outros caminhos, que não tem desertos, que não tem espinhos, que não é necessário renúncia, que não é necessário uma vida de santidade, que tudo é lícito, mas nem tudo convém, disse o apóstolo Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Cuidado com as decisões que você pode tomar. Aqui neste mundo, na nossa peregrinação por este mundo, nós estamos escolhendo onde vamos passar a nossa eternidade. E tem somente dois caminhos. Um deles é estreito. A porta é estreita. Tem desertos, mas também no meio desses desertos existem oásis para descansar, pastos verdejantes para que nós possamos descansar. Ainda que caminhemos por o vale da sombra da morte, a vara e o cajado do Senhor vão nos sustentar. Deus vai estar nos resgatando. Deus vai estar nos disciplinando. Deus vai estar nos ensinando a caminhar com Ele em santidade e integridade. Somos homens imperfeitos, somos. Vamos caminho à perfeição. Vamos caminho à perfeição. O nosso caráter, a cada dia que passa, deve de se parecer mais ao caráter de Cristo Jesus. Devemos de viver, sim, em santidade. A palavra de Deus diz que o mundo passa, os seus desejos, a concupiscência do mundo vai passar. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta palavra que permanece para sempre é a que nos guia, a que nos leva a toda a verdade. A palavra do Senhor. Poderá secar-se a erva, poderá murchar a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e se renova cada dia em nossas vidas.
promessas de Deus que estão na sua palavra são para mim, são para você. Basta nós encontrar essas promessas e nós aferrar a elas e crer de que elas vão serem realidades da nossa vida. Ló ficou fascinado com os campos, com o Rio Jordão, com as pastagens verdes. Eu vou para lá. Isso acontece muitas vezes hoje também. As pessoas ficam fascinadas com homens que congregam multidões, que têm a capacidade de congregar em multidões, que têm um certo carisma, poderíamos dizer, para congregar multidões. Mas qual é a palavra? Qual é a mensagem? Estão levando o verdadeiro evangelho? O evangelho de renúncia? Ou estão mostrando campos verdes, vales muito lindos, bonitos, mas não estão dizendo o que tem no final desse caminho? Quem escolheu Abrão? Que ficou para Abrão? A palavra de Deus vai nos dizer, versículo número 12: e Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló habitou nas aldeias da planície, tomando posse até Sodoma. E os homens de Sodoma eram maus e muito pecadores diante do Senhor. Em outras traduções diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Até ali ele foi parar. Mais adiante, nós vamos encontrar de que Ló estava morando em Sodoma. Mas a palavra de Deus já não vai falar mais sobre as posses de Ló. Sim, que ele tinha uma casa em Sodoma. Sim, que ele estava sentado na porta de Sodoma quando chegaram os anjos. Isso me dá a entender de que Ló foi deixando cair no caminho tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Quantas coisas você tem recebido de Deus e não soube permanecer com elas? Primeiro, por não ser agradecidos, ou não soube administrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Muitas vezes somos péssimos administradores daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E outros, detrás de fama, detrás de reconhecimento, até poderíamos dizer de ministério, de dons, vão rumo a Sodoma, perdendo aquilo que Deus tinha dado para eles, deixando de lado tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Não venhamos a perder as bênçãos de Deus. Que nós possamos aprender dos erros de Ló e não cometer os mesmos equívocos que Ló fez. Não se deixe iludir por caminhos que parecem justos, que parecem bons, mas que o fim deles é caminho de morte.
Os leitores da palavra de Deus sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Cuidado quando você for tomar uma decisão. Que essa decisão esteja fundamentada e que esteja aprovada pela santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Pai e meu Senhor, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida que tu tem nos dado. Senhor, eu venho pedir-te nesta manhã que tu venhas dar graça, que tu venhas dar sabedoria, que tu venhas dar discernimento, Senhor, para esse homem, para essa mulher, que no dia de hoje deve tomar decisões da sua vida. Que seja tu iluminando, meu Deus. Não permitas que venha a ser enganada. Não permitas que venha a cair nas astutas armadilhas do diabo. Livra-a, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Este mesmo vídeo estará publicado no YouTube. Vá até lá, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Isso também é muito importante para nós. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.